Sejam bem-vindos ao programa Pioneiros de Luz. Hoje é dia 17 de junho de 2022 e nós temos a honra e a satisfação de receber nesta manhã um convidado muito especial. Ele vem de Gaspar Alto, a terra das origens do nosso movimento adventista no Brasil. Como vai? Tudo bem, Eliseu? Tudo bem, professor. É uma honra recebê-lo aqui. Feliz de estar aqui também. Nós estamos iniciando uma entrevista e eu queria fazê-lo perguntando a você qual o seu nome completo e também nos diga em que ano você nasceu, em que cidade e que localização do nosso país. Tudo bem. Nós estamos felizes de estar aqui e meu nome é Eliseu Calço, nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa localidade que pertence ao município de Santa Rosa, chamada Manchinha, mais próximo de Santo Cristo, Tuparandi, ali naquela região. Eu tive uma infância normal de filho de Frederico Calço e Natália Gomes Calço. É infância do interior, né? Seus pais, eles vieram para o Brasil, nasceram no Brasil? Meus pais, ambos nasceram no Brasil, porém meu pai é descendente da imigração sueca no interior do Rio Grande do Sul. Ok. E eles conheceram a verdade aqui no Brasil ou você conheceu a verdade sem que eles fossem adventistas? Eu já sou de berço, então eles ficaram adventistas ambos com 19 anos. Resultado da frente missionária do pastor Streitwitz, pastor Germano Streitwitz, pioneiro da Igreja Adventista no Sul, né? Foram batizados por ele também, né, no caso, pastor Streitwitz. Que ano que aconteceu isso, você lembra, Eliseu? Que década, pelo menos? Meu pai, ele estava com 19 anos, quando ele faleceu em 2018 com 92 anos. Certo. Ele nasceu em 1928, né? Sim. Então foi na década de 40, por ali. Por aí. Isto. Muito bem. E Eliseu, fale para mim como que você chegou a receber e abraçar a verdade adventista, mesmo no berço da sua família? Isso é a parte mais interessante que a gente pode falar. Se criando em uma família adventista, a gente teve uma infância normal dentro de qualquer criança do adventismo, né? Quando os pais, no caso dos meus pais, eram muito dedicados à religião. É tipo daquele que se criou estudando a lição das crianças. Sim. Lembro de parte da minha infância, minha mãe reunindo os filhos, que já na época é o que tinha, já os 6 filhos que ela teve de sangue. Meu pai, nós somos em 6 irmãos, 3 irmãs e 3 irmãos, porém meu pai adotou mais 3 crianças, então somos em 9 na família como um todo, né? Isso que trouxe um enriquecimento na família, né? Sim. Mas a gente se criou assim, família normal do adventismo, né? Agora, quando eu abracei o adventismo, que me dei consciência que isto era uma proposta de vida também, que a religião não traz só uma motivação meramente de uma escolha, de você estar do lado de alguém, tipo de um movimento qualquer, né? Mas é uma proposta de vida. Quando comecei a estudar escola adventista, já no ensino fundamental, depois internato também. E aonde você estudou? Primeiro a gente começou na escola Professora Lenir, que era uma escola adventista, mas levou esse nome, porque... Aonde? No interior do Rio Grande do Sul, lá em Miraguaí. E
E aí tive a oportunidade de estudar no IACS, no nosso colégio lá em Taquara. E ali se solidificou essa convicção e futuramente a gente teve a oportunidade de trabalhar em escolas adventistas como professor, também como diretor de escola. E assim foi. E obviamente você constituiu uma família. Fale um pouquinho como é que foi esse processo da constituição da família. Aí quando estava trabalhando nas escolas em Santa Catarina, fui convidado para trabalhar na Escola Adventista de Gaspar Alto, como professor, ainda solteiro, né? Que ano foi isso? Foi em 1981, início do ano de 1981, Sim. 5 de março. Até 5 de março me marcou muito porque o dia 5 de março foi em que entrei no Colégio Adventista. Sim. Ganhei uma bolsa lá na época como semi, né? E 5 de março foi que entrei na escola de Gaspar Alto, Certo. onde o pastor Correia me indicou, me convidou para trabalhar lá. Certo. Que ele era o presidente da missão catarinense e também era diretor de educação interino, né? Sim, sim. E lá você conheceu a sua futura esposa? Sim, a minha esposa também trabalhava na escola adventista lá de Lajeado Baixo. Certo. Mas morava em Gaspar Alto, e daí Tá. ali foi que a gente se conheceu. E se casaram quando que tiveram filhos? Casamos rápido, né? Foi meio rápido, foi meio meteórico a relação ali. E logo tivemos filhos também. Tá. Tiveram quantos filhos? Tivemos o primeiro filho, Jonathan Frederico Carlson, né? Nasceu um ano depois, 1982, em julho. 11 de julho de 1982. E o Vanks, que está conosco aqui, já nasceu no outro ano, em dezembro, né? Foi os filhos que tivemos. Foi tudo quando vocês se casaram, então? Dia 20 de janeiro de 1982. Em 82, tá, muito bem. Bom, nós temos a satisfação de ter aqui também uma pessoa que tem paixão pela história da Igreja Adventista, né? Fale pra gente um pouquinho, Eliseu, como é que surgiu esse desejo de você preservar a história, né? De você conhecer a história, de você se dedicar pelo conhecimento da história da igreja no Brasil? Começou ali, porque eu tive uma impressão muito grande. Eu creio que isso foi mesmo por uma curiosidade que eu tinha, pastor, de saber da história adventista no Brasil. Mas a gente fazia, às vezes, uns parâmetros, mas que era parâmetro pessoal. Quando se escutava história do adventismo em outras partes do mundo, que vinha pela carta missionária, como isso até hoje é assim, vem dentro de tempos frequentes, né? Histórias do nosso país dentro da carta missionária. E no colégio, então, quando a gente teve a oportunidade de conhecer mais, se aprofundar mais na história do adventismo, a gente viu que tinha mais histórias que acontecia dentro do nosso país. Sim. Eu lembro que quando um professor nos indicou um livro sobre a história da nossa igreja, o professor José Reis, e nós trabalhávamos para pagar o estipêndio lá no colégio, e notoriamente a gente tinha pouco recurso. Meu pai mandava dinheiro para a gente comprar pasta de dente, essas coisas normais dos alunos que trabalhavam. E eu tinha um dinheirinho, meus colegas, nós com um grupo de colegas, por indicação do professor, que era um trabalho em grupo, comprar este livro para estudarmos e apresentarmos um trabalho dentro de 3 meses. E os colegas também não tinham, porque nós era do período da tarde, a maioria eram os que trabalhavam para pagar o estipêndio, né? E eu peguei aquele dinheiro e comprei o livro, com a intuição de eles me reembolsar. Mas no final eu fiquei com o livro, li todo o livro,
A gente apresentou o trabalho, tem o livro até hoje, e que conta um pouco mais da história do Adventismo. Então o impacto de quando eu fui chamado para trabalhar nessa escola foi muito grande. Aí conhecendo a minha esposa, conhecendo o pai dela, meu sogro, minha sogra, a gente, como professor também do lugar, percebeu que tinha pessoas que guardavam muitas peças e livros e revistas antigas. E foi que, conversando com a comissão da igreja, a gente, dentro dessa motivação, a gente pensou em montar um museu na igreja, né? E quando aconteceu isso, você lembra? Isso foi logo quando chegou ali, já em 1983 nós já montamos o museu. Juntamos as peças, fomos atrás, meu sogro e eu, o Arnoldo Schirmer, né? Sim. E já tinha a casa que era da professora, que era indicado para o professor, para quem precisasse. Como eu comecei a morar com meu sogro, então a casa ficou vazia, montamos o museu então na casa da professora, né? Entendi. Antes disso não houve nenhuma iniciativa de montar museu, de preservar as peças? Essa questão de motivação como museu, não. Isso começou ali mesmo, né? Com você? Essa questão de unir essas peças, embora muitas pessoas eles já tinham esse ideal, vamos dizer assim, né? Já tinha essa vontade de agregar essas peças, mesmo porque depois, com a montagem do museu, a gente passou a vivenciar experiências importantes a respeito disso. Tinha um senhor chamado David Leshner. Ele era oriundo dos primeiros adventistas ali, família Leshner, e ele morava no interior do Paraná. E quando ele soube que nós montamos um museu ali, eu digo nós, a igreja como um todo, né, que recebemos esse aval, vamos dizer assim, né, ele trouxe, um dia ele me chegou lá com um formão comum de marcenaria, né, e carpinteiro, assim, diz, ó, eu estou trazendo esse formão, inclusive esse formão está lá no museu até hoje, né? Porque o meu pai guardou, ele usou na montagem, na construção da primeira igreja. Esse formão ele usava para juntar as tábuas do assoalho, né? E é um formão muito usado mesmo, isso aí. A gente que tem um pouco de experiência dentro desta profissão, né? A gente via a dedicação que as pessoas tiveram, né? O trabalho que eles tiveram para construir uma igreja, para ter uma casa de culto. Né? Bom, então a gente está aqui entendendo que você foi transferido para essa escola na início dos 80, e você então teve a ideia de montar um museu lá em Gaspar Alto, não é? Você se viu no meio daquela história viva, né? O local onde foi fundada a primeira igreja no Brasil, e você então agora tem a ideia de organizar um espaço para que esse espaço fosse então, recebesse essas peças, né? Deixa eu te perguntar então uma coisa, Eliseu. Fale um pouquinho para nós, assim, o que você descobriu ao longo da sua história sobre a chegada do Adventismo ali naquela região de Gaspar Alto? Eu não sei se é muito descobertas, pastor, mas o que realmente me motiva, o que realmente ainda até hoje me chama atenção dentro do tempo que a gente permanece ali, do tempo que a gente dispõe para receber pessoas, irmãos e não, a gente percebe que dentro do interesse em geral pela igreja adventista, não é só adventista, né? Pessoas que vêm de fora com ideias e até mesmo necessidades. Então o que me impressiona mais dentro desta ideia é o trabalho que eles tiveram, a motivação que eles tiveram, porque eles não tinham muito esse acompanhamento estrutural da igreja, né?
era mais motivação pessoal, né? Uhum. Então, dentro de todo o desenvolvimento adventista naquela região, pelo fato de ser ali o lugar que iniciou, esse efeito motivador pessoal que cada um desenvolveu ali, né? Sim. Aí se passa por diversas pessoas, né? Guilherme Bels e aquelas famílias todas, Trum, Holm, Lechner, Pegel, Grittner. Então, no momento que a gente conversa com as famílias que ainda ficaram ali, a gente percebe essa motivação que passou de pai para filho, de filho para neto, para filho, de neto para bisneto, né? Me parece que você tem alguma ligação com a família Bels, é isso? A ligação seria matrimonial, né? A sua esposa? É a minha esposa, né? A ligação matrimonial, além da esposa, é o convívio que eu tive com os pais dela, né? Uhum. Que foram muito amáveis para comigo, né? Sei. Eu convivi com eles muitos anos. Qual o nome deles, por favor? O pai dela é o Arnoldo Schirmer, né? Uhum. O meu pai sabia que ele era um pai para mim também, né? Uhum. E a dona Edith Bel Schirmer, né? Uhum. Também, minha mãe também sabia que ela era uma mãe para mim, né? Sim. E a sua esposa, qual o nome dela e o que ela é dos pioneiros ali dos Bels? A minha esposa é Iria Schirmer, agora Carlson, né? Uhum. Eu digo que não é por escolha minha, né? Foi lá o tabelião que colocou esse nome, né? Uhum. Ela é trineta do Guilherme Bels, né? Trineta? O Guilherme Bels, para mim, é um personagem que desde que, antes de eu conhecer a minha esposa, pelo fato que eu descrevi para o pastor, já me chamou a atenção, né? Sim. Primeiro, o guardador do sábado dentro de um conceito literário, né? Meramente por estudo, por conhecimento, e depois conhecendo mais da vida dele. Você tem a história que a família Bels conta sobre como foi o processo do Guilherme Bels guardar o sábado? Sim. Pode narrar isso pra gente? E eu acho que isso é meio que só de família mesmo, né, pastor? Uhum. Isso é mais relatado por familiares do Guilherme Bels, e que isso eu repito muito quando eu recebo pessoas lá, logicamente interessadas neste assunto. Uhum. É de que Guilherme Bels, ele desde menino, ele tinha profundo interesse em estudar a Bíblia. Eu tinha costume, né? E estudando a Bíblia, ele verificava toda a realidade bíblica dentro de conceito profético e volta de Jesus e tudo aquilo que vinha dentro da orientação mais profunda do luterano, né? Sim, ele era luterano. Uhum. Mas ele se impressionava muito porque que os luteranos não guardavam o sábado, né? E isso é repetido dentro da família família Bels. Até tenho profundo respeito por ele e aprendi muito com ele, aprendo até hoje, o Edgard Wudg, né? Ele repete muito esse detalhe da característica do Guilherme Bels, né? E ele, menino de 14 para 16 anos, ele interrogava a mãe: mãe, por que nós somos luteranos e não guardamos o sábado? Não, mas o pastor disse isso, diz. Não, mas então eu quero falar com o pastor. Mas você é de menor, você não pode falar com o pastor, mas eu quero falar com o pastor. Mas então a mãe levou ele para falar com o pastor, interrogou o pastor da igreja dele, isso lá na Alemanha ainda, né? Sim. E daí o pastor deu essas respostas que eu acho que são conhecidas até hoje, né, dentro da religião, né? E então a convicção importante é que ele continuou com o ideal. O dia que eu encontrar um grupo de pessoas que guardem o sábado, eu vou guardar também. Isso ele teve lá na Alemanha? Isso teve lá na Alemanha já. Daí casou, veio de lá da Alemanha, veio casado. Mas continuou aquela interrogação. Eu sempre digo que é o Espírito Santo de Deus trabalhando numa pessoa, né, para um grande ideal, né, um grande objetivo, né, ou um grande favor para o ser humano, né. E quando ele descobriu
recebendo aquelas literaturas lá no armazém do Davi Hort, diz, não, tem um povo que guarda o sábado. E quando as literaturas continuaram vindo, ele continuou alimentando esse ideal, e isso foi se fortalecendo. E quando ele encontrou o livro do Uriah Smith, né? Então essa é uma parte que me impressiona muito, né? E o feito motivador em Gaspar Alto, além desse que a gente mencionou, é saber dessas histórias, né? Ou se aprofundar mais por estar naquele lugar. Então, para mim é muito motivador ainda estar ali, né? Dentro do contexto de mensagem bíblica, nós poderíamos definir que todo aquele movimento de Gaspar Alto, ali, aquela região, foi motivada pela guarda e o conhecimento da verdade sobre o sábado. O que você teria a dizer sobre isso? Alguma outra doutrina que tocou o coração dessas pessoas para se tornarem os primeiros conversos? Mas aí é outra parte muito interessante, pastor. Eu acho que foi como um todo, e o mais motivador é perceber isto, porque além desse efeito motivador da guarda do sábado, que é uma orientação bíblica, estritamente bíblica, né? Sim. E com todos os efeitos que isto tem, que não é meramente a gente guardar um dia, né? Mas saber, ver que toda a estrutura da igreja, como quando foi entrando lá, eu digo estrutura, eu não sei se esse é o termo legal, é o termo certo, mas organização. Ou aquelas mensagens que se originou entre os pioneiros adventistas lá de Guilherme Miller, Ellen White, lá nos Estados Unidos, né? Educação, principalmente, me chama muito a atenção, porque o carinho que eles deram a esta mensagem educacional especificamente, que parece que foi muito mais acentuado em relação às outras mensagens, como de saúde, por exemplo. Então, a mensagem educacional, ela teve a mesma importância que o Guilherme Belz deu com relação à guarda do sábado. Então, a mensagem educacional, ela teve a mesma importância no grupo que Guilherme Belz, ou que ele conseguiu agregar a ele, o que se agregaram a ele, que eu acho que é melhor esta colocação, né? Porque foram muitas pessoas. A gente pensa assim, não, 10 famílias não é muito, mas as famílias eram grandes. Então foram muitas pessoas que se agregaram a este movimento motivador que Guilherme Belz, que se originou, que veio a ser. Agora, a pergunta que eu fiz, Eliseu, tem a ver com uma questão. Porque, veja, quando o pastor Frank Westphal vem para Piracicaba para realizar o primeiro batismo, ele faz o primeiro batismo em abril de 1895, vai para Rio Claro, faz alguns outros batismos, depois ele vai para Curitiba, depois vai para Joinville e depois vai para Gaspar Alto. Quando ele chega em Gaspar Alto, já havia um grupo preparado de pessoas ali. Sim. A pergunta que eu faço, então, retomando a anterior, qual foi o elemento que fez com que esse grupo conhecesse a verdade? Quem foram os elementos, as pessoas que estavam por trás deste grupo? Ou eles foram preparados por pessoas, ou a literatura maiormente preparou eles para serem batizados ali na primeira leva de adventistas que se batizou em Gaspar Alto? Mas eu acho que a importância é meio que proporcional, né? Sim. A motivação da literatura é impressionante, porque foi a literatura que trouxe a informação de que tinha um grupo que guardava o sábado. Sim. Foi a literatura que trouxe aquele conteúdo todo de doutrinário sobre a mensagem de Uriah Smith sobre Daniel e Apocalipse, né? Que Guilherme Belz estudava muito também. E o que veio
de informação sobre educação, sobre saúde, mas a maneira como essas pessoas se apegaram àquilo é que também chama atenção, né? Aquela sede, eles estavam com sede, eles estavam com fome. Sim. Parece que eles estavam com aquela sede, com aquela fome, sabiam do que poderia alimentá-los, mas eles não tinham ainda aqueles nutrientes. E essa literatura trouxe esses nutrientes, né? Muito bom. Dentre as famílias que se instalaram e que formaram ali aquele primeiro núcleo e a primeira igreja adventista em Gaspar Alto, que é considerada a primeira igreja no Brasil, quais são as famílias que se destacam como líderes daquele projeto que se iniciou lá em junho de 1895? Em termos de importância ou de preparo, eu não sei se a questão de preparo é uma colocação também, mas pelo que se percebe, pastor, ali, dentro da vivência que eu tenho ali, que são desse interesse, dessa paixão de conhecer, de estar ali, a gente percebe que quando eles começaram a receber orientação teológica, todas essas famílias, a Trum, a Olm, a Jankowski, a Bels, a Schirmer, aquelas 10 famílias ali, pelo que se percebe no momento em que eles receberam estas orientações, essas mensagens, essa escolaridade, né, que mais é uma escolaridade da época, uma formação, eles se dispersaram já com uma vontade, com a intuição de falar aos outros desta mensagem. E a gente percebe aí dentro de famílias que eu conheço, né, que eu pude conhecer melhor, que é a Schirmer, a Bels, a Grittner, eles levaram essa mensagem, a gente vê que dali se espalhou para o Rio Grande do Sul, aqui para São Paulo, lá para o Paraná, e por diversos lugares. Sim. Então essas famílias a gente viu depois, pastores formados, já com destaque na administração da obra adventista do amor de Cristo em todos esses lugares, né? Tá. Naquele contexto do período formatório, alguma história marcante é ainda preservada e é contada de boca para ouvido entre as gerações dos pioneiros? Alguma história assim que você poderia destacar daqueles primórdios ali? Histórias pitorescas, né? Tem uma que é repetida muito por uma bisneta de Guilherme Bels, que é a Esther Schirmer. É a mudança que esta mensagem trouxe na vida das pessoas do lugar. Sim. Que esse lugar, Gaspar Alto, ele tinha um nome alemão, né? Eu não sei pronunciar direito, é Braunschweig, né? Braunschweig. E o que ela conta é que o impacto foi tão grande que as pessoas, círculos vizinhas mais distantes, tinham do lugar e mudou drasticamente, né? As pessoas eram dadas muito ao consumo de bebida alcoólica, brigavam muito, o que era normal das colônias em geral, né? Tanto alemã como italiana, né? As pessoas, talvez a saudade dos parentes, né? Eles se davam muito ao uso de bebida alcoólica e brigavam muito. E as pessoas, isso passou a chamar a atenção. Por que as pessoas lá de Braunschweig não brigam mais? Por que eles estão mais pacíficos? E esta irmã Esther Schirmer, ela diz que é a motivação da mensagem, que as pessoas passaram a se reunir antes de ter a igreja, o templo construído, se reunia nas casas, vamos lá na casa do Bels, vamos lá na casa do Trum, hoje o culto vai ser lá. E quando construíram a igreja,
diz que a alegria que as pessoas tinham de enroscar o guarda-chuva no braço, né? Pegar a Bíblia na outra mão, e muitos até tinham a bengala no braço junto com o guarda-chuva, e os homens iam na frente e as mulheres vinham com as crianças atrás. Vamos, olha, você não vai no culto hoje? Hoje vai ter culto, o pastor tá vindo, né? E é muito interessante que muitas coisas da história da gente aparecem assim. Por exemplo, pastor, eu estava olhando as fotos do museu da primeira igreja que nós ajudamos a montar lá. O pastor Germano Streiter desaparecia em diversas fotos, né? E eu perguntei, mas por que esse pastor vinha tanto mesmo aqui? Então, esse pastor tem história aqui. Esse pastor tem história aqui, até no contexto da história do município, foi o que trouxe que entrou um primeiro carro aqui, era do pastor, né? Sim, sim. Então, o pastor tinha uma importância social, né? Mas esse pastor era importante porque meus pais nunca falaram que lá no interior do Rio Grande do Sul, quem tinha os batizados era o pastor Germano Streiter. E muito longe dali. A distância que um pastor deste andava, né? E eu perguntei para o meu pai, você conheceu o pastor Germano Streiter? Não, foi o que me batizou a mim e a tua mãe, diz ele. E eu não sabia até então quem tinha batizado meu pai. Meu pai falava pouco assim de andamento de pastor, quando troca, quando não troca, né? Vejo que o Gaspar Alto não. O Gaspar Alto, quando troca um pastor, ele diz, não, quero saber como é que é o pastor, né? O pastor vai embora, então é alguém da família que já está indo embora. Às vezes ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma outra questão, você que é ligado e esteve ligado por um bom período da sua vida à área educacional, você poderia relatar como se deu as origens do sistema educacional ali em Gaspar Alto, do lado da igreja, como foi a organização da primeira escola, qual o valor e a importância para a comunidade e também a nível de igreja brasileira? Tem uma parte da história da educação que me chama a atenção pelo fato de conhecer algumas coisas que nos livros não se apresentaram até agora. Tem uma entrevista que a professora Juraci da Maia Zabel, ela fez com com Roberto Matias Schirmer, que era o avô da minha esposa, o avô paterno. Sim. Diz que a escola adventista realmente ela começou antes da igreja. Mas isso se pergunta, por que escola adventista? Mas assim como essa literatura denominacional com relação à guarda do sábado, com relação ao conhecimento profético, ela veio também a educacional. E as professoras que já trabalhavam na escola, elas já começaram a introduzir, porque a escola, assim como entrou o adventismo, entrou a escola. Então a escola funcionou antes desses períodos históricos que se colocam em livros, né? Mas isso relatado por Roberto Matias Schirmer. E eu tenho por escrito esta entrevista que a professora Juraci fez a este irmão, a este senhor, que foi aluno da primeira escola também. Inclusive daí pessoalmente ele relatou para mim que eu tive a oportunidade de cuidar ele na velhice. Meu sogro cuidava dele e eu ajudava, né? Conheci. E ele relatou muitas histórias que dentro da mensagem adventista dentro da mensagem educacional adventista veio algo tão importante que mudava o comportamento dos professores. Que os professores eles tinham uma linha de orientação comum da época, ou seja, eles usavam castigo, né? Sim. Usavam o castigo, e o castigo às vezes era severo, que os pais mesmo autorizavam os professores a castigar os alunos se por acaso estivessem dentro daquela possibilidade de serem castigados, ou tivesse feito alguma coisa na escola que não
que não abonasse o comportamento que era exigido do aluno dentro da escola. Sim. E a escola e a orientação adventista trouxe algo que foi mudando também. A possibilidade do professor orientar com mais qualidade, com mais amor, com mais... Sim. E isso já foi antes, né? Então é um ponto que me chama a atenção, que é outra coisa que eu já falei ao pastor, que é o carinho, né? As casas deles eram simples, mas o prédio da escola não. O prédio da escola era um estilo governamental, né? Estilo enxaimel, né? A igreja também, embora seja um pouco diferente a arquitetura, mas a igreja teve um carinho especial, né? Então fizeram um templo que não era... Você pode ver as fotos, as casas, era tudo simples, não tinham requinte nenhum, mas a igreja, a escola, tiveram. Havia um zelo por isso. Exatamente. Porque ali se congregariam e estudariam as futuras gerações que dariam início à obra no Brasil inteiro, né? E eu não sei, eu acho que esse carinho era mais do que a percepção deles, né? Sim, sim. Mas talvez, porque dentro do carinho, do cuidado, eles tinham esse ideal, né? Sim, com certeza. Que hoje vem a ser essa realidade é outro ponto que a gente é obrigado a refletir, né, pastor? Sim. Que não é meramente um esforço humano que está dentro desse trabalho, né? Sim, sim. Que é mesmo a inspiração divina, né? Até hoje, quando nós estávamos aqui olhando isso tudo aqui, né? A gente conhece o meu período meu período histórico de maior reflexão é de antes de 1895, que foi o batismo, antes, e até chegar a obra aqui em São Paulo, ou seja, até de 1915. Certo. É onde eu mais divago nas minhas ideias e nas minhas pesquisas, o tanto pouco que eu pesquiso, né? Porque foi um tempo muito próspero, parece, sim, assim, ou seja, assim, vertiginoso em crescimento, né? A despeito de termos tão poucos líderes naquela época, né? Deus de alguma forma trabalhou de forma absolutamente assim poderosa, porque não existia uma estrutura orgânica, né, na igreja. E Deus pega alguns pastores, alguns líderes, comportores e faz aquilo se tornar um grande vulto, né? E você pode ver isso, o número de escolas que foram abertas, o número de igrejas que foram abertas, né? Por exemplo, a primeira associação no Brasil, ela vai ser inaugurada em 1902, que é a Associação Brasileira. Pois é. Depois, só em 1906, que nós vamos ter a abertura de uma segunda associação, que é lá no Rio Grande do Sul, depois a Paraná, Santa Catarina, e aí que a igreja começa a tomar um corpo mais organizado, né? E ela vai evoluindo. Mas que bom. Eliseu, eu queria te fazer já caminhando agora para o desfecho da nossa entrevista, uma pergunta de caráter assim importante. Ao longo desses anos que você vem morando lá em Gaspar Alto, você pôde descobrir ou pode narrar alguma história onde você consegue ver o milagre, a mão de Deus na condução daquele processo, a mão de Deus em alguma decisão, a mão de Deus sobre alguma família, algumas orientações que você viu da obra, da igreja? Você poderia destacar alguma coisa para nós? Me chama atenção porque trabalhei como professor e diretor de escola em Lajeado Baixo, um lugar ali pertinho, e os irmãos repetem muito este episódio de que o batismo estava marcado por um pastor em um lugar que nós conhecemos, é uma cabeceira do Itajaimirim, e seria feito o batismo lá, um lugar muito lindo, um balneário. Eu me banhei lá quando fui professor lá. E estava marcado o batismo, mas veio uma chuva muito tempestuosa e eles não conseguiram ir até lá, porque fica 1,5 km mais ou menos da igreja.
Aí eles, deu uma chuva muito grande e eles fizeram o batismo num córregozinho que passa ainda na frente da igreja hoje, porém está tubulado. Eles fizeram o batismo ali. Mas qual que é o segredo da questão? É que tinha na tocaia que disse que ia mirar o pastor e a pessoa que estava sendo batizada. E parece que era uma pessoa da família Belza, isso aí eu não posso precisar, da família Zabel. Então isso é mão de Deus, né? Porque mudar a trajetória de um batismo, que poderia ser trágico, né? Sim, Esse é um dos pontos, né? Tá. Para nós, então, concluirmos esse momento, eu perguntaria a você, hoje, o que nós temos lá em Gaspar Alto, para quem está nos ouvindo, o que as pessoas devem fazer para visitar lá o museu, em que períodos que elas estão, que o museu está aberto, o que nós temos lá de peças, o que nós temos lá de material para ser conhecido, dos primórdios. Fale um pouquinho sobre esse projeto. A igreja está aberta dentro do sistema de culto nosso, porém não estamos tendo ainda mais em função da pandemia, os cultos de domingo e de quarta-feira. Sim. Mesmo porque o lugar ainda é um lugar agrícola, né? É um bairro rural, como eles dizem, de Gaspar, né? Sim. Mas já não liga mais dentro do contexto geográfico da época, né? E a igreja ainda está orientada para desenvolver o mesmo trabalho que desenvolvia antes, né? Amor a Deus, amor ao próximo. Quanto ao museu, a parte histórica, a gente abre mais sábado, né, pastor? Porque nós não temos ninguém ainda funcional lá, né? Sim. Alguém que receba. Mas se abre qualquer hora dentro do contexto de contato da igreja. Na minha parte eu oriento, fala para o pastor distrital, né? O pastor distrital tem contato conosco. Nós temos um pastor, um mineiro lá muito animado. E a gente sempre tem contato. Período da tarde do sábado, geralmente. Tudo com agendamento daí, pastor. Sim. Fora da parte da manhã, daí tudo com agendamento. É feito direto com o pastor distrital? Não, pode ligar para nós também, né? Sim. Nós já disponibilizamos o pastor via associação, Sim. o nosso número, o nosso contato. Tá. Mas assim como eu estou descrevendo para o pastor, já que a gente não tem a possibilidade de estar ali dentro de uma responsabilidade de trabalho, nós temos diversos irmãos, tem o ancião da igreja, tem o tesoureiro, tem a secretária, e todas as pessoas ali, não, eu pertenço à primeira igreja, o meu telefone é esse, a pessoa liga para aquele, né? Tá. Agora, às vezes as pessoas têm a dificuldade assim de entrar em contato conosco. Eu sempre digo, isso não é necessário. Porque a nossa igreja tem o agendamento de cada associação, né? Sim. Daí tem o nome dos pastores distritais, com número e tudo, né? Pode ligar para lá. E se o número não entra porque mudou o pastor distrital, por exemplo, ele entra na associação. A associação dá as coordenadas. Então é muito fácil de agendar conosco. Tá. Uma pergunta, o que as pessoas que visitam lá o museu podem encontrar lá? Quais são as peças, o acervo? É aquilo que fazia parte das famílias, né? E é muito interessante porque a gente percebe no museu assim coisas que é fruto do desenvolvimento da igreja, né? Em termos de saúde, em termos de educação, em termos de doutrina. E tem peças que as pessoas usavam naquela época, né? Então, aquele que tem um conhecimento mais histórico do Brasil como um todo vai saber se encaixar melhor dentro do contexto adventista, né? Sim. Aí tem peças, a Bacia Lava-Pés, que foi a primeira Santa Ceia e tal, né? E Jairo, que pertencia à igreja, e daí as peças. O que me chama a atenção é um moedorzinho lá um triturador de cereais, né? Aí dentro do contexto histórico adventista, que entrou a mensagem de saúde, né? Que o pessoal tinha que deixar, era aconselhado, como é aconselhado até hoje, para qualquer um que quer ter a saúde melhor, né? Deixar de tomar o café. Sim. As pessoas iam substituindo o
o café por outra bebida, né? Sim, sim. Ou era torradinha de soja, ou era torradinha de casca de pão. Aí eles moíam naquela maquininha, né? Entendi. Para fazer a bebida, para substituir o café, né? E assim vai, tem serrote, o formão que eu mencionei, o pastor está lá no museu, e tem os que as pessoas usavam em casa. Alguma peça original do primeiro templo? Algum banco, alguma... Ah, sim. Vocês têm lá isso, né? Tem. Que a igreja, é interessante essa parte, pastor, porque a igreja, ela teve que passar por reformas, né? E nós ali, tanto antes de mim, porque eu conheci Gaspar Altto em 1979, né? E fui para lá em 1981. E a gente não entendia por que não tinha o templo em madeira ainda, né? Mas é muito difícil manter. Aí a gente vai fazendo aquele análise histórica, a igreja passou por dificuldade. Essa colônia, por exemplo, foi quase esvaziada, né? A igreja, para o pastor ter uma ideia, ele chegou a ter quase 200 membros na igreja, né? Hoje, dos 40 e poucos anos que eu estou lá, ela gira em torno de 50 membros. Né? Então vai a 60, e baixa um pouquinho de 50. Agora, qual foi a época que teve mais membros lá? Foi nessa época a gente descreveu aqui. De 80? De 1895 a 1915. Isso, por ali. 200 membros. Chegou a ter 200 membros, muito embora não tenha registro. Mas diz que tem registro de 100 e poucos membros, né? Sim. E a igreja, pela dimensão que ela teve através da história, sim, ela tem capacidade para 100 membros confortáveis, né? Certo. Só que ainda está no conforto da época, né? Porque os bancos mudaram, mas no conforto não mudou. Tá nada. Bom. Bom, nós vamos agradecendo a sua presença aqui conosco. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. E nós queremos também informar aos nossos ouvintes que participam deste canal que, se desejarem conhecer a igreja pioneira no Brasil de Gaspar Altto, fundada em 1895, podem visitar esse local que fica ali próximo da cidade de Gaspar, né? E entrar em contato com os líderes da igreja. Muito obrigado, então. Nós encerramos aqui nossa visita. Obrigado, pastor, também. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima.